questionou sobre por que cremos. Muitas pessoas precisam de uma razão para crer. Isso tudo também é muito motivado. Quem esteve no domingo viu que eu citei o rapaz que pegou, o passageiro que pegou o Uber comigo, e que ele questionava, ele falava assim, dizia ateu, mas questionava por que quem crê e tem certeza do que crê continua fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque se ele tivesse uma prova de que realmente Deus existe, ele faria tudo certinho. Isso ficou martelando na minha cabeça. Isso ficou martelando, e a passagem que veio logo em seguida, para que eu pudesse estar meditando junto com vocês, eu quero já pedir para que vocês abram lá em João, capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos ser bem-aventurados por crermos sem ver, mas que nós possamos sempre enxergar ao Senhor em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que nós buscamos sempre um motivo para crer, e eu fui questionado pelo Senhor hoje: qual é o teu motivo para crer? Por que você crê? Por que você segue crendo em mim? Por que você segue buscando a minha presença? Por que você segue me temendo? Uma vez eu conversando com a Érica, eu falei que eu ouvi Deus falar comigo. A Érica me questionou: como é a voz de Deus? E essa resposta é muito pessoal, porque Deus ele tem a sua voz característica para cada um de nós, porque Deus vai falar conosco da forma como você vai entender que é Ele falando contigo. Não é um tipo de voz que vai determinar qual é a voz de Deus. Na cabeça de muitos, Deus poderia ter um vozeirão, mas talvez Deus possa ter uma voz branda. Não é à toa que lá, quando ele apareceu na caverna para Elias pensou que ele viria no vendaval, Elias pensou que ele viesse no fogo, Elias pensou de várias formas que o Senhor falaria com ele, mas o Senhor falou com ele como uma brisa calma, de forma branda. Eu quero dizer para você, meu querido, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai falar contigo da forma como você vai entender, sem nenhum tipo de dúvida, que é Ele falando contigo. E o questionamento veio: por que crer? Por que seguir crendo? Por que seguir fazendo a sua vontade? Uma vez eu estou conversando com uma pessoa que era um ateu, eu falei assim: eu prefiro seguir crendo e fazendo a vontade de Deus e aquilo que a palavra de Deus me diz que é certo, porque no final, se for mentira, eu pelo menos eu vivi dignamente. Agora, na tua vez, vamos pensar: se você viver dissolutamente, não agindo como se Deus existisse, não adorando a Ele, não buscando a face dEle, não tendo Jesus como seu Salvador, se tudo aquilo que você acreditou ou deixou de acreditar a vida toda, e você se deparar no final da tua vida que nada daquilo que você acreditava era verdade, e que sim, que Deus existia, que Jesus morreu por você, tu está ferrado. Então eu prefiro seguir crendo, eu prefiro seguir agindo como servo do Senhor, porque se no final, essa hipótese remota que eu não acredito, de que tudo isso não seja verdade, eu pelo menos eu vivi dignamente. E a grande questão continua: por que crer? Por que seguir crendo? Muitos de nós crentes temos esse texto que foi o que eu li, às vezes como base para seguirmos crendo sem ver algo extraordinário ou sem viver o extraordinário de Deus e entendendo: não, bem-aventurados que não viram e creram. Mas eu quero te dizer que esse texto aqui, ele é muito bom, porém, ele não pode definir que a sua fé vai ser baseada apenas em não ver. Quando o Senhor Jesus ele fez vários milagres,
ele fez vários atos que os seus discípulos viram e, por terem visto, creram ainda mais. Eu quero que você entenda, que você alcance meu raciocínio, de que a tua fé não pode ser apenas baseada naquilo que é palpável, naquilo que é concreto, naquilo que é algo que você possa tocar. A sua fé é aquilo que você acredita no que você não vê, mas naquilo que você espera. Está lá em Hebreus. Mas, queridos, eu quero te dizer, o Senhor está ansioso por se mostrar a você. O Senhor está ávido, Ele está ali buscando o tempo todo uma oportunidade de Ele se mostrar a você, para que a sua fé não seja apenas baseada naquilo que você não vê, mas que você possa ter a tua fé também baseada naquilo que você viu, naquilo que você viveu, naquilo que você presenciou do que Deus faz. Quantos de nós, queridos, já vivemos milagres? E eu quero te dizer, querido, que o mundo espiritual ele existe. O grande problema é que o mundo espiritual ele é um mundo invisível. E aqueles que têm dificuldade de crer no invisível, aqueles que têm dificuldade de entender o reino espiritual, às vezes dificilmente vão crer no mundo espiritual. Mas eu quero te dizer que ele existe. Passou agora, um tempo atrás, um vídeo que viralizou na internet de um rapaz que estava fugindo da bandidagem. Provavelmente alguma coisa ele deve ter aprontado. O interessante é que tem alguns crentes que não entenderam o que era aquilo e postaram assim: olha o livramento que Deus deu a ele. Não, que ele não teve livramento de Deus, não. Aquilo que ele fez era macumba. Aquilo que ele fez lá é algo que algumas pessoas entendidas falam que está no livro de São Cipriano, que é um guia lá de vários encantamentos e de coisas de ocultismo e de magia negra, que é utilizado pelo pessoal do espiritismo. Ele tirou a camisa, fez lá uns sinais e fez um negócio assim e tal, deitou no chão, ficou encolhidinho e ninguém viu aquele rapaz. Faltava um pouco tropeçar nele. Alguém viu esse vídeo? Você viu? E teve um monte de crente desavisado: olha o poder de Deus, olha aí, alguém estava intercedendo por esse rapaz. Não, querido, o que ele fez foi magia negra, macumba. O reino espiritual tanto funciona para um lado como para o outro. O interessante, queridos, é que às vezes é mais fácil você acreditar quando você vê o reino espiritual agindo do lado errado do que do lado certo. Tem crente que só acredita que o diabo existe quando o diabo se apresenta a ele. Eu, por exemplo, eu tenho um episódio que eu não esqueço. Eu estava na faculdade, ainda na UFRJ, quando eu estava fazendo matemática lá, e eu estava tentando falar de Jesus para uma menina que não acreditava. Ela falou assim, e depois ela veio para mim e falou assim: eu até acredito em Deus, mas não acredito no diabo. Diabo para mim não existe. Essa história que ficam botando medo na gente. Não existe, hein? Não acredito não. É mentira. Eu dei uma Bíblia de presente para aquela menina. Belo dia não teve aula, o professor faltou. E a pior coisa para um universitário é quando ele pega o engarrafamento, sai do trabalho cansado, vai para a universidade, chega lá, o professor não veio. E agora? O que fazer? E normalmente, quando quem estuda de noite, é o horário que quando você chega na faculdade, na hora que o professor não vê que você quer ir embora, está tudo engarrafado. Então, para não pegar engarrafamento, ônibus lotado, falei: vamos caçar uma coisa para fazer? Falei: vamos comer uma pizza. E eu fui falando ali, conversando. E na hora de ir embora, eu teria que pegar o ônibus no ponto. Eu saímos da pizzaria, comemos a pizza, saímos da pizzaria, e parece que Deus olhou, pegou meu queixo e falou: olha para lá. Quando eu olhei, tinha um mendigo de bengala pedindo esmola na saída do estacionamento da pizzaria, e todos que passavam ali, ele estava pedindo dinheiro. Naquela época eu era apenas um jovem pobre, nem carro eu tinha, universitário, e eu tinha que me encaminhar para o ponto de ônibus para voltar para casa. E fui para o ponto de ônibus. Só que eu, andando normal, rápido, cheguei lá no ponto de ônibus, de repente, quando eu olho, aquele mendigo que estava tipo muleta, já estava lá também. Eu: como é que esse rapaz chegou aqui rápido assim? Ele mancando de muleta, já me chamou a atenção isso.
E eu vi que ele pediu dinheiro a todos que estavam no ponto. E quando chegou na minha vez, ele não me pediu dinheiro, ele me pulou. Eu falei, ué, pediu para todo mundo, para mim não? Será que eu vou ser discriminado pelo mendigo? Será que eu estou com tanta cara de pobre assim que o mendigo não vai pedir dinheiro? Eu já fui discriminado por mendigo, só porque eu estava de Fusca, mãe. Lembra disso, Érica? A gente de Fusca, lá na Zona Sul, o rapaz veio pedindo no sinal de trânsito dinheiro para todo mundo. Quando viu o Fusca, pulou. Eu falei, eita, fui discriminado porque eu estava de Fusca. Misericórdia. Mas eu pensei que tinha sido discriminado pelo mendigo. Mas no mesmo passo que ele foi, ele nem completou o passo, ele voltou, olhou para mim e falou assim, e aí, pastor? Eu lembro que a menina que estava comigo falou assim, você conhece ele? Ele te conhece? Aí eu falei assim, ele não me conhece, mas o que está nele me conhece muito bem. O interessante é que tinha ali no ponto de ônibus aquelas gradezinhas onde protegem as árvores plantadas. Quando eu cacei, ela estava atrás de mim, atrás da grade, com medo, se escondendo. E eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, boa noite. O que o senhor deseja? Ele falou assim, quero saber se você conhece muito bem a Bíblia mesmo. E que o ponto de ônibus estava lotado. E eu olhei para aquele ponto de ônibus, todos já olhando para a minha cara, tipo assim, o que vai acontecer? O que ele vai fazer? Eu falei, Senhor, me capacita, porque eu não quero envergonhar a Ti e nem o Teu Evangelho. Ele falou assim, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero saber se você conhece mesmo a Bíblia. Primeiro, eu não estava... Normalmente, como é que você identifica um pastor? Está de terno, Bíblia na mão, né? Ou então de gravata, roupa social. Eu estava voltando da faculdade. Calça jeans, tênis, camisa normal, mochila. Nada que me caracterizasse como pastor. Nem Bíblia na mão eu estava. Mas ele sabia que eu era pastor. E ele olhou para mim e falou, vou te fazer uma pergunta. Eu falei, tá bom, com uma condição, que se eu acertar, eu vou te fazer uma pergunta. Ele, tá bom. Aí ele foi e fez uma pergunta, a pergunta dele foi a seguinte, quem foi Nicodemos? Eu falei, que diabo bobo. Perguntar isso logo para o bastidor do rei, rapaz. Aí eu falei, Nicodemos, um dos principais judeus, integrante do Sinédrio, o qual foi questionar Jesus, como ele fazia para entrar no reino de Deus, e Jesus falou para ele que era necessário ele nascer de novo. Aí ele, você acertou, eu vou fazer outra pergunta. Eu falei, ô diabo trapaceiro. Agora, não, era uma pergunta só, eu ia te fazer outra pergunta. Ele, não, eu vou fazer outra pergunta. Ele, tá bom, vai lá, trapaceiro. Ele, quem foi Melquisedeque? Eu falei, esse diabo é muito fraquinho. Melquisedeque era rei de Salém, o qual Abraão pagou o dízimo e tal, papá. Ele, você acertou de novo. Eu falei, agora é minha pergunta. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, por que você, conhecedor da palavra de Deus, deixou o inimigo fazer isso com você e te deixar nesse estado? Aquele homem se irou, ele meteu a mão no bolso, tirou, puxou uma tesoura e começou a gritar, mataram meu filho, mataram meu filho. Queridos, Deus me deu ali naquele momento uma autoridade tão grande. Em momento nenhum eu tive medo daquele homem. E ele com a tesoura na mão, todo mundo se assustou, eu não recuei, nem um passo para trás, eu simplesmente estendi a mão e falei assim, eu quero orar por você. E aquele homem falou assim, tira a mão de mim, ora por eles aí, ora por eles aí. Ele pegou a muletinha dele, foi embora. Aí eu parei, olhei para ela e fiz a seguinte pergunta, e agora? Você acredita que o diabo existe? Ela só fez assim. Eu falei, então tá. Eu já entendi o propósito de Deus com tudo isso. Aquilo foi necessário acontecer para que ela entendesse que o diabo existe. Mas, queridos, é necessário isso acontecer para que nós criamos. Eu quero dizer, queridos, que a nossa fé, ela pode ser baseada naquilo que nós verdadeiramente não vemos,
Mas isso não pode ser desculpa para nós não buscarmos algo a mais em Deus. O grande problema é que hoje nós estamos vivendo um tempo onde os crentes estão se contentando com pouco. Os crentes estão se contentando em não ver. Mas o Senhor, Ele quer que a sua fé seja baseada simplesmente em você crer no Deus do impossível, no crer no invisível, mas não pode parar por aí. Nós precisamos buscar algo a mais em Deus, nós precisamos buscar experiências com Ele. Eu só vou parar para contar para vocês aqui a experiência que eu já vivi. A gente vai virar vigília. Mas eu quero contar mais uma para vocês. Queridos, todo mundo aqui já ouviu falar que quando vai para o monte orar, vê as coisas acendendo, o negócio pegando fogo? Queridos, eu já vi. Eu não vi um negocinho não, eu vi uma árvore inteira. Coisas que nós vivemos. Tremendas. Só que eu quero chamar a atenção para vocês é que nós não podemos nos contentar apenas com o que nós não vemos. Nós devemos buscar, sim, que o Senhor se mostre a nós cada vez mais, que a intimidade com o Senhor seja cada vez mais forte, que nós estejamos sempre vivendo o sobrenatural de Deus. Eu quero ler com você uma outra passagem, que está lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 28. Lucas 9, 28 em diante. Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos, acompanhem. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Preste atenção, quem estava com ele? Pedro, João e Tiago, sempre os três. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disseram-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo e entraram na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, e a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Queridos, essa passagem é muito famosa, o Monte da Transfiguração. Para quem não sabe, isso aconteceu no Monte Tabor, um monte que estava a 17 quilômetros ali de Jerusalém. E o que acontece é que Jesus ali com seus discípulos, Jesus foi orar naquele monte, Jesus foi buscar mais, Jesus foi estar ali falando com o Pai. E eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você pegue isso como uma verdade absoluta para você como crente. O sobrenatural vai aparecer para você quando você buscar. Tem muito crente que se contenta em bem-aventurados que não vendo e creram, e fica só não crendo, não vendo e tendo cada vez mais a sua fé se escasseando, a sua fé enfraquecendo. Mas o Senhor, Ele sabe as nossas necessidades. E Ele sabe que quando você ver e enxergar e vivenciar o sobrenatural, a tua fé vai dar uma potencializada tão grande que ela vai subir a níveis nunca vistos. E é necessário que nós estejamos vivendo o sobrenatural de Deus. Queridos, é interessante que quem busca, vive o sobrenatural. Quem busca, vem para o culto. Quem busca quer a presença. Quem busca quer estar onde Deus está. Por que eu falei que somente os 3? Sempre os 3, Pedro, Tiago e João, eles sempre estavam juntos de Jesus. Queridos, eram 12, mas por que só 3? Quantos nós somos e quantos estamos aqui? Por que somente alguns buscam? Por que somente alguns querem sempre estar ao lado de Jesus? Por que somente alguns não abrem mão da presença?
está nesse grupo, daqueles que não abrem mão da presença, daqueles que buscam, daqueles que param tudo para estar ao lado de Jesus. Você é um privilegiado, porque você vai ver milagre acontecer, você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Você não vai ser somente bem-aventurado porque você creu sem ver. Agora você vai crer sem ver, a sua fé vai ser alimentada pelo sobrenatural que você vai passar a viver. Existe uma diferença daquele crente que apenas iniciou a sua carreira de fé cristã e estagnou-se, mas quem é aquele que começou, buscou conhecer Jesus, segue buscando conhecê-lo e cada vez mais quer mais intimidade e cada vez mais quer mergulhar mais profundo no sobrenatural de Deus. A nossa fé, queridos, não pode ser estagnada, mas deve ser algo que nós temos que buscar o tempo todo, com que ela cresça, com que ela seja potencializada. Porque, queridos, existe algo tremendo que nós precisamos entender. Eu tenho certeza que Pedro, Tiago e João vivenciaram aquele momento ali no meio daquela nuvem, ouvindo aquela voz, Deus falando: este é meu filho, nele creia, nele acredite, faça tudo quanto ele vos disser. Eu tenho certeza que a fé daqueles homens nunca mais ia ser a mesma. Ele fica se imaginando você vivendo isso. Fica se imaginando você vivendo ali, junto com Jesus, vendo Moisés, vendo Elias, ouvindo a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, nele acreditai. Queridos, como ter uma fé fraquejante novamente? Não dá. Eu tenho certeza, queridos, que os discípulos enfrentaram até a morte, crendo que Jesus era o Filho de Deus. E nós precisamos, queridos, viver coisas sobrenaturais. Não dá para a gente ficar simplesmente: eu sou bem-aventurado porque eu creio sem ver. Queridos, isso é uma fase, e nós não podemos estar estagnados nessa fase. Poxa, pastor, mas nós somos da Batista, né? Batista não tem esse negócio de reteté. Quem disse que tem que ter reteté? Quem disse que eu estou falando aqui de denominação, eu estou falando aqui de doutrina? Não, eu estou falando de doutrina, eu estou falando de fé. E nós precisamos crer ao ponto de viver o sobrenatural, sim. De buscar o sobrenatural, sim. Sabe como é que nós vamos viver o sobrenatural de Deus? Nós estamos em plena campanha para consertar a nossa calha. Dinheiro nós temos? Não. Mas o sobrenatural de Deus vai acontecer, porque nós vamos ver as coisas acontecendo milagrosamente e a nossa obra vai sair. Você crê nisso? Amém. A nossa obra vai sair. E queridos, a gente está falando só da obra da cara, mas tem muita coisa para fazer. Eu creio que o Senhor irá fazer e nós vamos vivenciar o sobrenatural de Deus. Queridos, quando nós cremos, não tem nada que nos segure ou algo que explique milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive e pronto. Queridos, o Senhor tem feito milagres na minha vida financeira, não que eu esteja agora com dinheiro sobrando, mas é toda vez que eu pego ali a planilha de cálculo, minhas despesas, das entradas, e quando eu vejo o quanto eu conseguia pagar, sem eu saber de onde vinha o dinheiro, e minha esposa falou assim: amor, como é que a gente conseguia pagar essa quantidade de dinheiro? Eu falei: amor, eu não sei, mas o importante está tudo verdinho aqui, está tudo pago. E eu não quero nem saber, Michael, eu não estou preocupado em saber como é que eu sei, que foi Deus que fez. Às vezes nós estamos tão cauterizados e congelados nas nossas razões e não conseguimos enxergar a mão de Deus nas pequenas coisas. Nós vemos Deus agir nesses detalhes. Queridos, eu não sei como é que foi que aconteceu, mas o Senhor me deu condições de pagar uma quantidade enorme de dinheiro que eu não sei como eu consegui pagar, mas eu paguei, que Deus providenciou. Deus deu condições, eu não estou preocupado em ficar recalculando, em ficar pegando extrato e olhando. Eu sei que o Senhor fez a coisa acontecer. E cada mês tem sido um milagre. E Deus tem providenciado. Queridos, nós precisamos enxergar o sobrenatural de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas.
A vida do crente não pode ser apenas aquela vida café com leite, aonde você, eu não vi, mas eu creio, está tudo certo, o negócio é ir para a igreja e fica lá. Não, irmão. Venha com um propósito para a casa do Senhor. Venha com um propósito de você ouvir Deus falar contigo. Venha com um propósito de você viver o sobrenatural de Deus. Mas cuidado. Cuidado que o sobrenatural vicia. Cuidado que o sobrenatural, como tudo na vida, tem que haver equilíbrio. Porque existem igrejas que ficam agora só querendo sobrenatural, 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 e perdem a mão naquilo que tem que ser racional. Pessoas que estão tão preocupadas com o sobrenatural que esquecem da questão que isso tem que ser real e não inventado. O sobrenatural foi transformado em carteirada de crente. Eu vivo, você não viveu isso, então eu sou melhor do que você, mano. Não, queridos, Jesus não chamou você para isso, não. O sobrenatural tem que ser uma experiência pessoal tua com Deus, para transformar você num crente, mais fervoroso, num crente que busca mais a presença, num crente que entende melhor as coisas de Deus, porque você viveu, e não para você se achar melhor que o teu irmão. O grande problema, querido, é que a igreja perde a mão. Mas isso não é privilégio, só teu não. Moisés, grande Moisés, também se viciou no sobrenatural. Eu vou te explicar. A palavra de Deus fala que Moisés, quando descia do monte, quando ele ia lá para o monte falar com Deus, quando ele descia, o rosto de Moisés resplandecia, a luz emanava, a luz de Moisés, o rosto dele brilhava, e aquilo fazia com que as pessoas entendessem que Moisés realmente era diferente, que Moisés verdadeiramente falava com Deus, que Moisés verdadeiramente era alguém enviado por Deus. Isso é muito bom. Porém, o rosto de Moisés ia apagando com o tempo, e as pessoas percebiam que aquele brilho ia se perdendo. E ninguém mais olhava para Moisés e falava assim: Moisés, meu Deus, que milagre, você está com o rosto brilhando. Verdadeiramente, você foi o escolhido. Verdadeiramente, você é maravilhoso. Verdadeiramente, você é homem de Deus. Oh, ave Moisés. E o ser humano gosta disso. Tapinha nas costas, elogios. Mas cuidado, queridos. Sobrenatural não é para isso. Moisés gostou tanto da situação do rosto brilhando, que ele começou a colocar uma máscara, um véu, tampando o seu rosto, e dizia que aquilo lá era para não assustar as pessoas, mas na realidade ele tampava o rosto para que as pessoas não vissem que o brilho já estava se perdendo. O sobrenatural ele vicia, só que ele não pode ser subvertido para algo que manipule pessoas, para algo que te torne alguém que usa o sobrenatural de Deus para benefício próprio. Nós precisamos ser bem-aventurados, porque começamos a nossa fé acreditando simplesmente sem ver, mas seguimos crescendo na nossa fé, buscando cada vez mais a presença dele, aprendendo com Pedro, Tiago e João que é necessário estar perto do Mestre o tempo todo para ver milagre acontecer. É necessário estar perto dele o tempo todo, porque se eles não estivessem grudadinhos com Jesus Cristo, eles não iam vivenciar essa experiência maravilhosa. Quem de nós poderia ter esse privilégio de estar com Jesus, com Moisés e com Elias? Eles viveram, mas só vive isso, queridos, quem busca, quem está perto, quem quer estar do lado de Jesus o tempo todo. Imagina se eles dessem desculpa: eu estou cansado, Jesus, não vou subir o monte não. Jesus, eu estou, sabe o que é? Eu estou trabalhando, até tarde, então não vai rolar não, vou ter que descansar, que mais tarde eu tenho que estar no trabalho. Ou então sabe o que é? Jesus, eu estou vendo uma série nova, e está empolgante, estou maratonando, eu vou ver a pregação pela internet.
Aí Jesus, leva mal, não, está chovendo, né? Vou ficar em casa. Deus está em todo lugar. Querido, mas não foi em todo lugar que houve a transfiguração. Não foi em todo lugar que eles puderam ver Jesus naquele monte com Moisés, com Elias, e ouvir Deus falar: este é o meu filho. Siga, pode acreditar, pode fazer tudo quanto ele vos disser. Nele acreditai. Quem vivenciou isso era quem estava do lado de Jesus. Quem deu prioridade a estar com ele. Quem deu prioridade a subir o monte e buscar o sobrenatural. Vocês querem ver um outro milagre que só quem era íntimo pôde presenciar? A filha de Jairo. A filha de Jairo estava doente. A filha de Jairo estava lá quase morta. E Jairo, desesperado, entendeu que Jesus poderia curá-la. E Jairo foi buscar Jesus e falou: olha, Jesus, eu até te pedi para você ir na minha casa. Minha filha está muito doente. Jesus decidiu ir até a casa de Jairo. E chegando lá, a multidão que estava seguindo Jesus, que Jesus andava cercado por grandes multidões, ficou de fora. E somente quem entrou na casa de Jairo: Pedro, Tiago e João. E eles entraram ali naquela sala e já choravam as pessoas porque aquela menina já havia morrido. Olha, Jesus, não se preocupa não, porque ela já morreu. E Jesus falou assim: não, peraí, ela apenas dorme. Vamos lá no quarto dela. Quem entrou no quarto daquela menina? Jesus, o pai, a mãe e quem? Pedro, Tiago e João. Quem foram os únicos discípulos que viram Jesus ressuscitar aquela menina? Pedro, Tiago e João. Somente os íntimos, somente aqueles que buscam estar do lado, somente aqueles que não abrem mão da presença. Somente esses viram. Queridos, os outros só ficaram ouvindo história. Eles presenciaram. Eles viram ali, com seus próprios olhos. Eles estavam no mesmo ambiente onde Jesus falou: Talita cumi. E aquela menina levantou. Queridos, somente aqueles que não se contentam em apenas crer sem ver, vivenciam o milagre. Alguns podem até achar que eu estou maluco, mas eu vejo uma grande virada nessa igreja. E somente os que não abrem mão da presença vão vivenciar. Amém. Somente aqueles que querem mais de Deus vão presenciar. Nós estamos chegando no final do ano. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que mandou para mim uma pregação hoje maravilhosa, que falou muito no meu coração. E Deus gerou coisas grandes no meu coração para a igreja, para o ano que vem. Eu quero te dizer já, de antemão, que aquilo que parecia que foi frustrado naquilo que nós planejamos para esse ano, hoje o Senhor falou comigo que tudo está no controle dele. Que tudo faz parte do processo que Ele gerou no nosso coração. Nós é que não entendemos o tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso, queridos. Às vezes a gente acha que não aconteceu, mas nós estamos apenas ansiosos. Ainda não é o tempo de Deus. Mas o Senhor não falou que não vai acontecer. Ele está só no processo dele. E o processo de Deus é no tempo dele, não no nosso. A gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo agora, já. Aí Deus fala assim: é no meu tempo. É necessário que vocês aprendam coisas que talvez vocês são mais lentinhos para entender. E nós precisamos aprender, porque se nós não aprendermos, o processo não se completa em nós. É necessário entender. Eu sempre falo que é entender, pleno entender
ele passa por romper a barreira dos 30 centímetros, que é a distância entre o teu coração e o teu cérebro. E quando nós rompemos isso, a gente entende com a cabeça, entende com o coração também, aí nós entendemos plenamente. E o Senhor, Ele aguarda com que nós entendamos plenamente, para que a gente avance de fase. É igual um videogame. A gente só avança de fase quando a gente vence o maior desafio daquela fase. E os grandes desafios para nós é que hoje nós precisamos entender aquilo que Deus tem colocado diante de nós como propósito. Só passa de fase o crente que entende propósitos, que vive os propósitos de Deus e sabe exatamente por que está vivendo aquilo. E nós precisamos entender o time, o tempo de Deus, para que a gente possa enxergar cada vez mais o sobrenatural. Bem-aventurados os que não viram e creram, porém mais bem-aventurados são aqueles que buscam mais de Deus e vivem o sobrenatural. E esses sim, que não abrem mão da presença, veem milagre acontecer. Vêm coisas que poucos humanos viram. E eu quero te convidar, querido, a viver o sobrenatural de Deus, a buscar mais de Deus, a buscar coisas maravilhosas vindo de Deus para nossas vidas, para que a nossa fé possa ser potencializada ao ponto que, se o inimigo se levantar, você, em momento nenhum, vai temer, porque você sabe quem está contigo. Você sabe que ele ouviu a voz de Deus falando assim: olha, crê no meu filho, porque ele é quem eu enviei para viver o sobrenatural junto com vocês aí. E nós precisamos cada vez mais, queridos, crer que Deus tem dado oportunidade para nós vivermos o sobrenatural, mas só verão aqueles que buscam incessantemente, aqueles que não abrem mão da presença, aqueles que não abrem mão da comunhão, aqueles que não abrem mão de estar juntos para fazer a obra de Deus. Eu aprendi não na Bíblia, mas poderia ser muito bíblico isso. E quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E o problema é que tem muito crente dando desculpa. Só que desculpa para Jesus e para Deus não cola, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua verdade, porque para Ele nada é oculto. Então, queira fazer. Seja a igreja, esteja na igreja, esteja presente para você vivenciar o sobrenatural de Deus.